mais do que nas outras vezes. Usa mais do que antes de ontem, do que ontem. Fala acerca do que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Talvez não é o que nós vimos ouvir, queríamos ouvir. Mas eu sei que é necessário nos ouvir aquilo que o Senhor tem trazido nessa hora. Não o que queremos, mas o que o Senhor tem trazido. Então eu creio que já tem uma palavra revelada no coração do céu. Usa aí conforme o teu querer, a tua vontade, como ferramenta nessa noite, como tua boca nessa noite, Senhor. Que Ele, meu Pai, hoje venha a ser mais do que usado na tua presença. E eu acredito, Pai, que as bênçãos do Senhor já estão sobre a vida do teu servo, sobre a casa dele, sobre a família dele. E enquanto ele ministra a sua palavra e fala acerca do que o Senhor tem para nós nessa noite, o Senhor já está cuidando do lar dele, da casa, da família, de tudo para a terra, Pai. Guarda todos eles e aqui o teu servo entrega nas tuas mãos, e desde já agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Uma paz do Senhor Jesus. Dentro de todo louvor e adoração. Eu confesso para os nossos irmãos que eu estudei muito essa palavra, não que eu passei mal o dia todo, a dor de cabeça, uma canseira um pouco fisicamente, mas eu falei para o Senhor deixar o Espírito do Senhor me tomar nessa noite, porque é o início de uma campanha que terá resposta para muitos. Mas aquele que veio para buscar, veio aquele só para prestar atenção no culto, só para prestar atenção no culto, e não buscar aquilo que o Senhor tem para cada um, para passar batido. Porque onde a gente estava no monte, e vou confessar para os irmãos, as orações que estavam lá entre nós estavam muito fortes. Estava muito forte a oração. A gente sentia, para você ver que a gente sentia, parecia que os vultos passavam, que queria parar na nossa boca. Então eu acredito que essa campanha tem um propósito muito grande. Aleluia, Deus. Significa se afirmar na rocha, se afirmar na presença de Deus, se afirmar e pontuar fôlego de vida nessa terra, porque nós sabemos que muitos irão se esfriar na presença de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Então a gente precisa entender que a palavra de Deus ela vai se cumprir. Cada dia, quer dizer, ela se cumpre cada dia mais. E eu estou, ao mesmo tempo que eu estou cansado, fisicamente, mentalmente, eu estou muito feliz, porque eu recebi um telefonema de uma pessoa que disse que quer se consertar, quer aceitar Jesus. Glória a Deus, aleluia! E eu fiquei muito feliz por isso. É uma pessoa que eu sempre estou brigando para voltar os braços do Senhor. Então a gente fica feliz, né, irmão Cristiano? A gente fica feliz. Porque a gente vê que se você não desiste da pessoa e o Senhor começa a dar frutos Aleluia. persistência nossa. Porque a Bíblia fala que quem convence é o homem, mas a gente também tem que chegar e levar, né, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas 6, no seu versículo 45. Desde já agradecer essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus, agradecer o nosso irmão Cristiano que me deu a oportunidade de abrir a campanha, o nosso pastor Bruno, e a minha esposa que está aqui comigo, diaconisa Beatriz, que é bela, né? Estou muito feliz. Também pelo nosso irmão Lucas, que hoje está aqui. Estive ali com ele na segunda-feira, nós conversamos. Estou muito feliz pela presença dele também aqui, né? A gente precisa ligar com nossos irmãos. Lucas 6, no seu versículo 45, que diz assim: o homem bom tira o bem do tesouro do seu coração, e o homem tira
esconderam o mal do seu mau tesouro, pois a boca fala o que o coração tem grande quantidade. E porque me chamou Senhor, Senhor, e não faz que eu vos mando, e vós mostrarei quem semelhante àquele que vem a mim, ouve a minha palavra e pratica, e semelhante ao homem que edifica uma casa e cavou, abriu uma vala profunda, pois o alicerce sobre a rocha, e vindo enchente e a torrente que significa, meu irmão, eu pesquisei, o que significa torrente, seria como uma onda do mar forte que vem mais forte como uma água normal de chuva. Vocês podem pesquisar. Por isso que o Senhor Jesus fala que a água vem e destrói tudo. Corrente significa uma onda forte. Uma torrente bateu com ímpeto contra a casa e não pôde abalar, pois havia sido bem construída. Mas o que ouve as minhas palavras e não pratica seriamente é o homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, e contra a qual a torrente bateu com ímpeto, e a casa logo caiu, e a sua destruição foi grande. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome. Meus amados, queridos irmãos, para chegar até esse contexto aqui, nós precisamos entender o seguinte: a Bíblia vai dizer em Lucas, no seu versículo 12, Lucas 6, versículo 12, que Jesus ele estava orando no monte e passou a noite orando ao monte. E quando chegou durante o dia, ele chamou os seus discípulos, né? E a Bíblia não fala que quando o Senhor chama os seus discípulos, não era só os 12. Se eu não estiver enganado, acho que era 50. Só que o Senhor fala que ele chama os 12 pelo nome. A gente vai entender que seria João, Pedro, Tiago e todos aqueles que nós conhecemos. Isso está em Lucas 6, 12. E ele chama os seus discípulos. E ali ele escolhe os 12 discípulos que iam fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo, para dar continuamento nas palavras de Jesus, que seria os escolhidos para manifestar a palavra de Deus. Nós precisamos entender que para chegar no contexto do 49, a Bíblia fala que o Senhor vem falando com eles sobre a base dessa parábola, que eles precisavam entender, porque eles andou com Cristo, vendo todos os milagres que o Senhor estava fazendo. E todos os milagres que o Senhor fazia, ele sempre colocava o seguinte: vai, a tua fé te salvou. O Senhor Jesus, ele não fazia nada incompleto. Ele fazia tudo completo para a pessoa entender que a sua palavra tem poder para transformar as pessoas, para modificar as pessoas. A Bíblia vai dizer para mim e para você que no seu versículo 40 vai dizer que ele falou: meu irmão, minha irmã, antes de você julgar, antes de você apontar, tira a escama dos seus olhos, para que você possa entender o que é o Evangelho. O Evangelho não é apontar, é abençoar a palavra de Deus naqueles que precisa e necessita. Nós precisamos entender que quando o Senhor Jesus disse a eles, nossos irmãos, ele estava falando com os seus discípulos, para que eles poderiam entender o significado das rochas que o Senhor está dizendo. A Bíblia
dizer também que o Senhor, Ele chama eles começam a conversar e o Senhor começa a explicar a caminhada do homem que é o escolhido de Deus. Então nós precisamos entender nessa noite o que significa a rocha. O significado da rocha é obediência. Porque se você não tiver obediência na presença de Deus, você não vai conseguir chegar até o final. Porque nós entendemos que debaixo da obediência tem um cargo. E esse cargo é o pastor. É o pastor que vai direcionar os nossos caminhos através daquilo que o Senhor escolheu ele. Foi assim que ele fez. Ele escolheu seus 12 discípulos e colocou como apóstolos, que significa homens que levam a palavra genuína de Cristo. No Salmo 62, 5 vai dizer: a minha alma descansa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança, e só dele é a minha rocha, a minha salvação, e ele é a minha fortaleza, e não serei abalado. Salmo 62, 5. Então você precisa entender que até o próprio Davi entende que a vida das palavras de Deus, quando entra no coração do homem, ele não consegue ser mais abalado pelo homem anterior, daquilo que ele era antes, porque ele passa a ser um homem adorador de Cristo, um adorador de Deus. Davi passa para nós isso. Então nós precisamos entender que a escolha não é nossa, a escolha é de Cristo, a escolha é de Cristo. Porque hoje, se vocês estão aqui, nós precisamos agradecer, porque foi por Ele que nós estamos aqui. Aleluia. É por Ele que nós estamos aqui. É por Ele que nós temos a nossa família. Aleluia. É por Ele que a gente tem o nosso trabalho. É por Ele que Ele consegue nos sustentar todos os dias da nossa vida. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 10, 3: todos que comerem do mesmo alimento espiritual, e todos beberão a mesma bebida espiritual, porque a bebida é a rocha espiritual que acompanha essa rocha em Cristo Jesus. Ele está dizendo então que Jesus é a nossa rocha, Ele é o nosso caminho. Hoje eu publiquei no status o seguinte: Jesus, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o profeta, Ele é o advogado, e Ele é o juiz, mas também Ele é o nosso Salvador. Então, se nós formos entender, é que Ele é tudo isso para nós. E quando nós estivermos nessa terra, Ele é o nosso juiz, Ele é a nossa rocha. Nós precisamos se afirmar perante a Ele, não perante os homens, mas também é o seguinte: uma obediência debaixo daquele que foi escolhido. Seria quem? O nosso anjo da igreja, o pastor. Eu não sou bom de falar sobre construções de casa. Eu não manjo nada disso. Mas tem pessoas aqui que manjam de construir casas. Tem pessoas aqui que já construiu, já colocou bloco, já fez alicerce. Eu acredito que tem até mulher aqui que ajudou a fazer cimento. Eu acredito que tem aqui. Tem mulher que ajudou. Mas vamos botar um desenho animado. Quem lembra dos 3 porquinhos? Você lembra dos 3 porquinhos que, quando tinha um lobo, dos 3 começou o seguinte: um começou a levantar uma casa de palha. Levantou uma casa de palha, o lobo vem e soprou. O outro vem, construiu uma casa de madeira, o lobo vem e soprou. Mas aquele que fez a alvenaria, aquele que afundou, mesmo alicerce, chovendo, buscando para fazer a perfeição, e quando ele construiu, os seus irmãos foi para onde? Foi até ele. Por quê?
quê? O lobo tinha destruído a casa. Vocês lembram desse desenho? Todo mundo que foi aqui lembra desse desenho. E o que aconteceu? O lobo, quando chegou naquela casa, ele soprou, mas não aconteceu nada. Nada. Aleluia. Aí eu falo para você, qual é a nossa construção perante na presença de Deus? Glória a Deus. Qual é aquilo que a gente está preparando para Deus, para nós ficar firme na rocha? Porque a Bíblia vai dizer que muitos irão se esfriar perante ao Senhor, perante as palavras do Senhor, vão esquecer daquilo que o Senhor fez, estão adorando coisas que o mundo lhe estão entregando. E eu disse hoje para uma pessoa, as coisas mudando, as coisas do mundo, que seria a tentação, os pecados, é gostoso. Não vamos falar aqui, vamos ser hipócrita para dizer que não é. Quando você começa a fazer, tipo, vamos sair, vamos fazer aquilo, vamos fazer outras, não vou falar de situações aqui que todo mundo conhece. Mas é bom, mas também te leva à ruína, te leva à destruição, te leva aonde que você não quer chegar. Então nós precisamos entender que quando o Senhor começa a falar com os seus discípulos, Ele está dizendo, ó, aquele homem que construiu uma casa perante a terra e não construiu verdadeiramente com paciência, como se estivesse colocando degrau por degrau para que pudesse colocar uma casa bem construída, ele está dizendo, ele fez de qualquer maneira, porque era o suficiente para ele entrar dentro da casa e falar, agora eu tenho um teto e nada vai acontecer, nada vai me tirar dali. Por quê? Porque já está construído. Nos dias de hoje, essa palavra significa o que para nós? Entrar no ministério, fazer a obra de Deus de qualquer maneira, você não tiver investido da presença de Deus, o que vai acontecer? Você vai cair, você não vai ficar firme, porque muitos se afastam da presença de Deus por pequenas coisas que falam ou algo que não agrada. A pessoa faz o quê? Ela vira as costas e sai. E a Bíblia nos ensina o quê? Se você estiver firme na rocha, nada vai te abalar, nada vai fazer você sair do lugar. E quando você está estruturado na presença de Deus, você está o quê? Forte na presença dos homens. E o Senhor está cada vez revestindo você. Glória a Deus. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. A Bíblia vai dizer em 2 Samuel 2:3 que diz assim: tu convencerão em perfeita paz aquele que tem o seu propósito firme em ti, porque confia em ti, confia sempre ao Senhor, porque o Senhor Deus é a rocha eterna. E quem a gente está buscando? Se a gente não tiver confiança em Deus, se Ele é a nossa rocha, se Ele que coloca o alicerce sobre a nossa vida espiritual. Você viu aqui no começo que eu disse o quê? A rocha espiritual é dizer, o Senhor está conosco, o Senhor está nos caminhando em passos de marchar e trazer a obra do Senhor, a essência da obra do Senhor dentro do ministério. E a gente precisa entender que a gente for olhar para nossas fraquezas, a gente nunca vai ficar firme na rocha. Porque a vontade de ficar em casa é muito grande. A vontade de você não vir no culto para ficar no sofá descansando ou assistindo algo é muito grande. Bateu essa vontade em mim hoje. Eu costumo, quando eu tenho uma oportunidade de pregação, quando é 3 horas que eu vou almoçar, nos dias que eu tenho pregação, eu vou almoçar antes, meio-dia, mas quando é 3 horas, eu começo a estudar. Agora vocês vão descobrir o meu segredo. O meu segredo é o seguinte:
que eu faço? Eu começo a ler o texto, começo a ver onde o versículo está dizendo que eu posso ir. E depois que eu vejo aquilo lá, o que eu faço? Eu começo a pregar para as paredes, para as portas, eu começo a pregar para o computador, eu começo a pregar para tudo que está em minha volta. Porque aí eu começo a pregar, eu começo a se expressar aquilo que está vindo em mim. E aí eu começo a pregar, vou no texto, vou lá. Só que hoje eu não consegui fazer isso. Porque a minha mente estava simplesmente muito cansada, muita dor de cabeça, a vontade de deitar e dormir era muito grande. Então a gente pensa o seguinte: se eu estou firme na rocha, quem vai nos fortalecer? Quem? É Deus. Ele vai nos dar força. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa: eu estou muito cansado. Se eu pudesse, eu ficava em casa hoje, mas eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu vou parar, então eu não estou cilados. Eu falei, porque eu estou com muita dor de cabeça, realmente muita dor de cabeça. Passei o dia todo dia com dor de cabeça. A gente lembra da pastora, que Deus tem na casa dela, que ela decidiu essa noite. E eu falei, vai lá tomar remédio. Eu fui e tomei. Mas quando eu cheguei aqui, eu falei, Senhor, eu já orei com todo mundo, eu já apresentei todo mundo, eu já agradeci o Senhor, mas nessa noite eu venho pedir para mim agradecer mais uma vez. Que o Senhor possa me usar conforme a sua vontade, não a minha, mas também que o Senhor possa me revestir do seu poder nessa noite. Glória a Deus. Porque realmente o físico está muito cansado. Isso foi essa pequena oração que eu fiz para Deus. E o Senhor me deu uma resposta. Falou para mim assim: enquanto você estiver de pé, é eu que estou sustentando você. Aleluia! E eu acredito que o Senhor sustenta cada um de nós. O Cristiano ontem falou dentro do carro o seguinte: como ele consegue pagar uma dívida de um salário que ele não tem? Mas se você estiver em cima de uma rocha, daquilo que o Senhor colocou, ele não vai desamparar você. Porque você está em cima de uma rocha daquilo que o Senhor falou. Agora sim, você vai ficar, você vai trilhar e você vai crescer. É isso que nós precisamos entender. E a Bíblia está dizendo aqui que quando ele fala Senhor, 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 e o Senhor fala, Senhor, Senhor, por que você me chama de Senhor, Senhor, se você não obedece? Aí chega na parte mais dura. Quantas vezes o Senhor pede para nós ir num culto no lar, ou visitar uma pessoa, ou o próprio pastor, a pastora, ou outro irmão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não dá, a gente começa a colocar em princípio. Porque os mandamentos do Senhor não é só pregar o Evangelho. Os mandamentos do Senhor é amar o próximo, e buscar o próximo para a presença dele, que estão afastados da presença, ou não conhecem a própria palavra de Cristo. Aí o que a gente faz? A gente começa a colocar obstáculo. Porque você entende que quando o Senhor chamou eles, Ele botou a confiança nos seus discípulos. Vou repetir. Ele colocou a confiança nos seus discípulos. Olha que coisa interessante. Você já pensou que quando o pastor vai ungir uma pessoa no ministério, eu não falo questão só do tempo de cantar chegou, não. Eu falo no ministério geral, da congregação de Cristo. Primeiramente, o que ele vai fazer? Ele vai orar, Deus vai dar a resposta, Deus vai mostrar para quem ele vai fazer isso. Se você voltar naquilo que eu comecei, o Senhor estava na onde? Ele estava no monte orando, passou a noite inteira orando. Por mais que ele sabia que já tinha os discípulos no coração dele, ele continuou orando por eles. Mas não era só os 12 que estavam lá. Eu acredito que o Senhor orou por todos que estavam esperando ele descer. E quando ele desceu, aquelas pessoas que eram os discípulos que estavam andando com ele, ele falou o seguinte: venha comigo, os meus discípulos que agora eu vou escolher como apóstolo. E aí ele vai e começa a escolher João,
Pedro, Tiago, Mateus, Bartolomeu, não lembro. E assim sucessivamente, está aqui, depois vocês pesquisam lá. E ele escolheu. Aí eu venho falar para você nessa noite. Quando o Senhor escolhe homens e mulheres, será que Ele está botando a confiança em você e mim para fazer a obra dele? Porque Ele não levanta uma pessoa se Ele não tem certeza. Ele não vai fazer isso. Ele vai levantar porque Ele conhece o coração e Ele sabe que vai capacitar. Glória a Deus, aleluia. Aquela mulher vai fazer a obra de Deus, mesmo sabendo que ele vai cair, vai fraquejar, mas ele vai continuar firme, porque o Senhor escolheu ele. Aleluias. Aí eu falo para você, qual é a obra que você está fazendo, se é só dentro do ministério? Eu não estou falando que é errado, não, irmão. Eu estou falando, aqui eu falei com a minha esposa o seguinte, eu falei até com o pastor. Pastor, eu gosto muito de sair. Uma conversa que nós temos no carro ontem. Eu gosto muito de sair. Tenho muito convite para ministrar fora. Só que eu preciso dar uma descansada. Você precisa descansar. Vai devagar. No caso aqui, chega uma hora, seu corpo não vai aguentar mais. Porque você se expõe muito. E nós vamos conversando. Mas antes dessa conversa, olha o que a minha esposa disse. Qual o significado do evangelista? Isso doeu para mim, irmão. Porque não é só pegar a igreja. Evangelista significa o quê? Trazer as almas perdidas. Pegar para as pessoas que estão fora, evangelizar fora. Essa é a função do evangelista. Não estou falando de pregar na igreja, nos cultos no lar. Porque o Senhor, antes de ser crucificado, qual foi a missão dele? Pregar e evangelizar. Jesus, ele foi um evangelista. Ele pregou nos lares, ele pregou nos montes, ele pregou na rua, ele pregou em vários lugares. E eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando. Conversei com o pastor, eu falei, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Porque o Senhor já tinha colocado no meu coração alguns anos atrás que eu tinha que fazer a obra social. E essa obra social é na rua para aqueles mais necessitados. E eu fiquei pensando, se o Senhor me levantou como evangelista, será que eu estou incomodado só por pregar dentro da igreja? Aí eu pergunto para você, o chamado de cada um de nós é fazer o quê? Eu disse acho que foi semana passada aqui, qual foi a alma que nós ganhamos para Cristo? Qual foi a vez que você pregou e ganhou uma alma e trouxe para a casa do Pai e você começou a andar com aquela pessoa? Qual foi? E eu estava ali na casa do Lucas, segunda, a palavra foi dura, não foi dura, Lucas. E eu peguei também sobre as mortes e a ressurreição, mas também a salvação. Porque nós precisamos parar de pegar oba. Deus vai dar oba. Não, nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Aleluia. Doa o que doer, meu irmão. Doa o que doer. Glória a Deus. Você está fazendo o que é certo. Chega de ficar alisando, passando na mão na cabeça. É no tempo de Deus, O tempo de Deus foi na cruz. Ele fez a parte dele. Nós precisamos fazer a nossa parte. Glória a Deus. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Que nós precisamos fazer isso. Ele está dizendo, você que vai ficar firme na rocha, que você colocou o alicerce, você cavou bem, você fez tudo aquilo que construiu uma casa conforme foi colocado bem forte, para que quando visse uma barreira, um vento, ou uma tempestade, ou também situações que vai fazer você desistir. Aí eu fiquei pensando hoje, ô Senhor, essa palavra também fala o seguinte: quando você está bem na presença de Deus, que você vem no tua glória, Senhor,
nada falta. Você está de bem com a sua esposa está de bem com o seu esposo, os seus filhos estão maravilhosamente bem, vocês estão colocando as coisas perfeitamente em ordem todos os dias, e está tudo maravilha. Você lembra que o primeiro versículo da Bíblia diz o quê? Que o seu coração fala, que o seu coração está cheio. Está mil maravilhas. E quando está tudo errado? Você não tem emprego, você briga com a sua esposa briga com você, o seu trabalho está todo mundo enchendo o seu saco e você começa a colocar palavras tóxicas que fala, começa a falar coisas pesadas. Aí a situação quando você chega na sua casa é discussão em cima de discussão. E você fala, eu não aguento mais isso, eu vou para a casa do Senhor e só acontece isso. Isso é uma provação de rocha para saber se realmente você está estruturado numa rocha do Senhor. Aleluia. Para saber se realmente, que na hora que apertar, a sua boca vai falar coisas boas ou você vai começar a colocar acusação. Aí eu fiquei pensando, Senhor, realmente, quando a gente está de boa, nada acontece, está mil maravilhas, é amor para cá, é amor para cá, amor para lá. Mil maravilhas está bom para você, está tudo perfeito. À noite você dorme até bem, acorda disposto no outro dia. Mas e quando está errado? Será que você consegue agradecer a Deus? Ou você começa a apontar? Aleluia. Aí o Senhor falou no meu coração: tem muitos dentro da igreja que é assim. Na frente, quando eu falo questão nossa, eu falo questão seguinte: máscara. Quando está dentro da igreja, logo o Senhor está tudo perfeito. Mas quando vem, realmente tira a máscara lá fora. Começa a falar as coisas mudando, não agrada a Deus. Aí eu falei, meu Deus, palavra de Deus. Isaías 26, não, Salmo 28, que diz assim: Senhor, clama a ti, a rocha é minha, não, deixa ser a resposta, pois se te calei, serei como que descer a cova. Ouvi a minha súplica quando clamou a ti, quando levando as mãos para o teu santo templo. Aí eu perguntei agora essa palavra ali: Senhor, então quando a pessoa vem no templo do Senhor, ela vem adorar, seja na abundância ou na tempestade, ou no vento, ou no deserto, ela está adorando o Senhor. Porque quando você chega na congregação, o primeiro passo quando você entra aqui é o quê? Esquecer os seus problemas lá fora. Porque quando você chega aqui dentro, a adoração tem que ser a Ele, buscar Ele. A Bíblia fala que Ele é a rocha inabalável. É uma rocha que não sai do lugar. É uma rocha que não consegue a água tirar, o vento tirar, nada consegue. Porque você está firme na rocha. Então, irmão, quando o Senhor fala que aquele homem que colocou a sua estrutura no mar, ou na terra, ou no barranco, mas ele fez perfeitamente, com paciência, esperando no Senhor, vai sair perfeito. Se você assiste televisão, quantas pessoas as suas casas foi destruída porque barranco desceu e destruiu casa em cima de casa? Porque não foi construída no local certo. Aí o que acontece? É triste saber pessoas, crianças morreram porque a casa construída no lugar errado, onde que vem o vento, a tempestade, o mar, destrói tudo. Terreno que não é dele, terreno que foi invadido,
construir um lugar alto, simplesmente vai descer uma hora. Se não estiver o quê? Estruturado, bem estruturada, vai cair. Quando vir uma tempestade forte, vai cair. Então eu quero que vocês entendam nessa noite que quando Jesus começa a falar sobre essas palavras, Ele está direcionando aos seus discípulos. Ele está direcionando geralmente o povo que estava com Ele, não. Porque Ele escolheu os 12 discípulos e começou a falar com eles. Mas também aplicando para nós nos dias de hoje. Aplicando para nós, para que a gente possa entender que a gente tem que ficar firme com o Senhor Jesus Cristo. Romanos, essa palavra é sensacional. Foi a última palavra que eu busquei. Romanos 15:16. Para ser um servo de Cristo. Vou repetir, para ser um servo de Cristo, Jesus entre os gentios, servindo o Evangelho de Deus como sacerdote, para que os gentios sejam aceitáveis de Deus, como oferta santificada pelo Espírito Santo. Portanto, tendo motivo para gloriar em Cristo Jesus nas coisas permanentes de Deus, porque não ousarei falar das coisas algumas, senão daquilo que Cristo tem feito por mim. Aleluia, Deus. Intermédio para obediência dos gentios em palavra com ação. Eita, meu Deus! Nós somos gentios. Nós somos aqueles que Paulo deixou as cartas dizendo que nós devemos fazer aquilo que o Senhor fez e que Ele deu continuamente, para que a gente possa dar continuamente em ação, fazendo verdadeiramente a obra de Cristo. Eu sei que eu estou cansando muitos aqui. Eu estou vendo pessoas abrindo a boca. Mas deixa eu falar algo para vocês. Vocês estão errados fazendo isso. Porque se a palavra de Deus está dando sono para você, é porque você não está dando ouvido verdadeiramente a Cristo. Me desculpa eu falar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu cheguei aqui cansado, com dor de cabeça, com sono, mas o Senhor me instituiu aqui. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, quando você faz isso, a palavra diz que a palavra é espiritual. Às vezes a gente não aceita a palavra de Deus. Quando você começa a ler na sua casa uma palavra, o que vem? É sono, quero dormir. Porque a palavra é espiritual, meu irmão. A palavra tem poder. A palavra que faz o homem se levantar, de sair da sua convivência espiritual, fazer ele crescer na presença de Deus. Aleluia. É forte isso, meu irmão. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é espiritual. Por isso que quando as pessoas estão morrendo, olha que coisa interessante. Quando uma pessoa está doente no hospital, ele não acredita, é ateu, a sua família não acredita mais nele. O que acontece? Oh, meu Deus, mentira, me socorre daqui. Oh, meu Pai, eu não quero morrer. Oh, meu Deus, eu não fui justo, mas pelo amor de Deus, eu não quero morrer, eu quero viver. É a primeira coisa. Mas olha a diferença do crente. Quando está prestes a morrer, olha o que ele fala. Antes de eu morrer, chama minha família, os meus filhos, os meus netos. Eu quero ver eles, eu quero abraçar, eu quero sentir eles antes do Senhor me levar. A família vem, abraça, beija, passa um tempinho, uma hora depois, 2 horas, um dia, aí chega a notícia, morreu. Olha a diferença de um crente. Olha a diferença de um crente que não tem medo da morte. A diferença de um crente sabendo que ele está firme na rocha, porque quando ele for, ele está firme e ele vai para onde que ele sabe que vai.
chamado, como também Paulo entendeu o seu chamado. Paulo, não volta para Israel, é isso? Porque lá você vai morrer. Receber uma revelação, não vai, porque você vai morrer. Eu vou sim, porque morrer para mim é lucro, porque eu quero estar com Cristo. Aleluia. Hoje muitos crentes querem o quê? É viver na terra com abundância, viver estruturalmente, ter status, buscar riqueza, eu quero carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Não estou dizendo que é errado, não, é certo, mas primeiramente o reino do céu é uma Aleluia. isso que eu quero para mim, para você, que se você realmente ama Cristo, você não vai se pegar às bens materiais, não. Você vai buscar aquilo que te deu, o bem maior, que foi o fôlego de vida, que deu a sua família, que você tem uma família, que livrou você da morte, da tentação, você não está doente no hospital, você não está entubado, você está com as suas pernas, você não está numa cadeira de roda. Aí quando chega na casa do Senhor, o que faz? Aleluia. Aleluia. Meu irmão, não! Vem aqui com fé, começa a orar, começa, Senhor, eu quero a sua presença. Aleluia. Eu quero lá. Esse lugar de adoração. Porque sem a sua presença aqui é um culto morto. Não tem valor esse culto. Glória a Deus. É isso, meu irmão. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Isso é um homem estruturado na rocha. É um homem que, quando vir todos os tipos de problema na sua vida, no meio da sua família, ele vai saber administrar o problema que dá de vir, porque ele está estruturado. Ele sabe e confia em quem? Em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso caminho da verdade. Ele disse para mim e para você, ó, antes de eu sei se vocês vão morrer, mas se eu vir e você estiver aqui, eu vou ao Pai e vou preparar um lugar para vocês. Eu mesmo vou vir buscar vocês. Mas se realmente vocês não tiverem ainda, estiver aqui na terra, vocês morreram, mas vocês é meu. Vocês é meu porque vocês confiaram em mim. Glória a Deus. É isso que ele diz para mim e para você. E as pessoas não entendem que estar na presença de Deus é sacrifício. Eu costumo falar, como eu disse lá no Lucas, eu sou livre. As pessoas no mundo dizem, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Eu bebo, eu saio, eu chego na hora que eu quero, eu faço e aconteço, e ninguém vai me impedir. Realmente, vai à vontade. Vai, meu filho. Vai. Agora ele fala, eu sou livre. Eu não uso droga, não uso bebida, não se prostitui, eu não traio a minha mulher, eu sou um homem reto, tento pagar minhas dívidas em dia. Então eu sou livre. Porque naquele grande dia, você vai falar, você foi livre, né? Você bebeu, você curtiu, agora realmente confessa, meu amigo. Você fez tudo isso, agora vai para o inferno. Vai para o inferno, porque realmente você fez, vai lá. Agora você não, você é meu. Aleluia. Porque você realmente foi livre. Glória a Você Deus. foi livre, porque você não teve vício, ao contrário, o vício que você tem era estar na minha presença. Aleluia. É isso, meu irmão. Quando você chegar na casa do Pai, simplesmente não chega de qualquer maneira. É uma coisa que eu aprendi. Na minha caminhada. Eu passei, acho que uns 6 meses, sem estar indo assim, por todos os dias de culto na igreja. Ou uma vez, quando eu morava em Itaquacetuba, todo mundo recebia proposta para pregar no ministério. Eu ia. Mas, em nenhum momento, eu bebi, eu se afastei, eu fiz algo que entristeceu o coração de Cristo. Como eu disse uma vez aqui, se um dia eu se afastar da presença de Deus, eu quero que Ele me leve. Aleluia. Porque eu não consigo viver mais sem Cristo. Eu sou dependente dEle. Porque quando você coloca a dependência de Cristo sobre a sua vida, você consegue entender que você realmente é livre e você tem um advogado que
briga por você, que é Ele. Você imagina ele ser advogado aqui e em cima ser o juiz. Ele vai falar, esse é meu, esse é meu, esse é minha, esse é meu, esse é minha. Ele estava lá no tempo de cantar, chegou, ele estava firme na rocha. Glória a Deus. Amém, querido? Eu não vou cansar mais você não. Eu quero chamar nossa irmã Aline Salles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Peço para os irmãos ficarem de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero que vocês entendam nessa noite que vocês têm um chamado. Aleluia. Que não fique só nas palavras, que não saia daqui entrando no meio e saindo no final. Aleluia, Deus. Oh, glória. Glória, glória. Tu conheces meu interior. Aleluia. E também vê toda a minha dor. Glorioso Meu coração está acelerado. E quase todo dia fica angustiado. E só corre